Você comentou agora sobre os músicos de orquestra, né, do ramo de orquestra, que é o ramo que você estudou, que você foi profissional, que você é profissional. E o que você me diz do marketing para esse grupo, né, para os músicos de orquestra? É importante para eles, sendo que eles acessam muitas vezes o trabalho fazendo um concurso, né, tocando para uma banca, para eles serem contratados para uma orquestra. Como é que entra o marketing na vida deles? É bem interessante essa pergunta e eu hoje estava pensando, né, sobre essa questão e tem vários ângulos aí que eu acho que são interessantes da gente pensar. O primeiro deles, que me vem à mente, assim, é que não existe mais uma segurança tão grande como existia antes. A tendência é Uhum, diminuir a estabilidade. uhum, Infelizmente, né, eu não estou uhum, avaliando se são mudanças. A gente sabe que tinham orquestras que tinham uma estabilidade, não tem mais. Então, uhum, às vezes vai diminuindo, né, vão diminuindo as condições, muitos anos sem aumento. A tendência dos novos contratos é ser temporários. Em várias partes do mundo isso vem acontecendo. Então, eu diria assim que a pessoa, por mais que tenha um emprego relativamente seguro por ter passado num concurso, eu não confiaria muito, não, só uhum, nessa modalidade. E aí sim, uhum. o marketing é importante fora disso. Mas, Tá. não fugindo da pergunta, eu acho que, assim, muitos anos eu trabalhei em orquestra, participando de uma comissão artística, onde eu via ao lado da direção e via ao lado também dos músicos. E eu Aham. percebi que existia muito problema de comunicação, de má interpretação, de uma visão muitas vezes equivocada, tanto de um lado como do outro. E aí eu queria expandir um pouco mais a questão não só do marketing, mas da comunicação de forma um pouco mais ampla. Eu acho que tem muito ruído de comunicação, né, onde aí entra sim o marketing também. E aí eu vou Uhum, trazer um elemento aí do marketing que é a autoridade. A autoridade é uma coisa bem interessante da gente trabalhar. A autoridade é como a gente é visto pelo outro, né? No marketing é falado isso. A autoridade é como eu sou visto pelo outro, não necessariamente a minha capacidade. uhum, Então, isso cabe a gente trabalhar a nossa autoridade, a nossa imagem, né? Vou dar um exemplo. Às vezes, um músico tem um problema, até de saúde, da família, e não vai no ensaio, por exemplo. Só que ele esquece de comunicar aquilo, né? Que aquilo chegue ao maestro, chegue à comissão artística. Então, pode parecer que ele é um irresponsável, que ele não está comprometido. Então, isso é um problema de comunicação. E é um problema de marketing uhum. também. A imagem Claro. dele está ficando prejudicada, porque faltou Uhum, ele se preocupar com isso. uhum. Né? Então, esse é um exemplo E, aí do e marketing. isso cabe muito bem dentro do profissionalismo da orquestra, do trabalho dentro da orquestra, né? Mas também cabe para todos os ramos da música, né? Para um grupo popular, uma banda. Eu entrevistei recentemente um conhecido que mora nos Estados Unidos e ele comentou isso, que ele chegou acostumado muito com o ritmo brasileiro, assim, ele chegou lá, convidaram ele para fazer um evento, ele é violoncelista, e nesse evento ele chegou 10 minutos atrasado. Aquele grupo nunca mais chamou ele, o pessoal dos Estados Unidos. Tá? Nunca mais chamou ele. Ele ficou totalmente queimado ali no meio daquele pessoal. Ele conseguiu o trabalho com outras coisas, mas ele caiu assim uma ficha enorme, né, de que é necessário um profissionalismo, e que aquilo é a imagem dele, é o marketing dele, é a forma como ele se comporta no ensaio, é a forma como ele se comporta nos compromissos, né? Então, assim, ele praticamente mudou, teve que sentir na pele para mudar algumas formas de interagir profissionalmente, né? Com certeza, ele passou a ser visto, né, nesse meio, provavelmente, lá nesse grupo, como alguém totalmente irresponsável. E provavelmente ele nem era, ele estava acostumado Aham, que aqui os ensaios, enfim, de outros grupos que ele participava, uhum, podia ser uma coisa normal, a pessoa chegar um pouco atrasada e tal. Então, existe muito essa questão, e isso que eu quero dizer que é um ruído na comunicação, que é assim, às vezes eu falo uma coisa ou tenho um gesto, só que a outra pessoa entende da forma dela. E a gente não, e aí entra uma questão que é a inteligência emocional, que extrapola um pouco essa uhum, questão de perceber que as pessoas funcionam de maneira diferente e, e se preocupar com isso. É uma preocupação com a comunicação.
com a inteligência emocional, perceber que as pessoas têm valores diferentes. Aí entra um pouco no trabalho que eu faço lá do autoconhecimento, né, que eu utilizo no meu processo lá de desenvolvimento de carreira para músicos, mas que cada vez é mais difundido isso, a importância disso no trabalho, da pessoa ter um autoconhecimento e também perceber nos outros as diferenças, como as pessoas têm valores diferentes, por exemplo. Tem pessoas que têm muito valor do reconhecimento, elas funcionam bem quando são reconhecidas. Se eu sou, por exemplo, um chefe de naipe, tá? Que eu fui muitos anos, e ainda sou, às vezes. Sim. Então, se eu lidar com uma pessoa, por exemplo, eu sei que aquela pessoa ali, eu devo perceber isso, tá? Isso é inteligência emocional. Que aquela pessoa ela precisa de um elogio, de um reconhecimento, para ela é importante aquilo. Para outro, talvez não seja tão importante. Para outro é mais importante um desafio. Por exemplo, tá muito fácil, então tem que, vamos, cara, tu pode fazer isso, tu pode fazer melhor. Ele quer um desafio, ele se motiva com o desafio. Então, justamente eu tenho, né, estudado muito essas questões nesse curso de pós-graduação em psicologia positiva, e tem muitos assuntos relacionados ao trabalho, e cada vez mais as lideranças, elas devem se preocupar com as pessoas de maneira mais individual, porque cada um tem as suas características próprias. Ninguém aceita mais ser mandado assim de cima para baixo e não ser ouvido. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque isso tudo está dentro da comunicação. A gente não é uma máquina, né? As orquestras mudaram muito também, se a gente for pensar em orquestra. Antigamente o músico não podia falar nada, ele sentava e era uma coisa assim extremamente militar, rígida. Hoje em dia não, geralmente tem comissões, tem uma série de participação, a pessoa dá sugestões mesmo dentro do seu naipe, porque o mundo mudou, todo mundo tem acesso ao conhecimento, né? Às vezes um aluno vem na aula, ele já viu vídeos, já, às vezes sabe mais do que nós sobre um determinado assunto. Então, mudou muito o tipo de relacionamento. Ele é bem mais de igual para igual, assim.